Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, nós temos uma história muito bonita na Bíblia. A história a qual Pedro caminha sobre as águas. O interessante nesse texto é que o texto começa assim: e logo Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco para passarem para o outro lado. E nesse período veio uma tempestade, veio um vento, e os discípulos ficaram apavorados, porque estava entrando água dentro do barco. E já era noite. Então Jesus vai caminhando sobre as águas para encontrar os discípulos, a qual eles avistam Jesus caminhando sobre as águas, e eles ficaram assustados. Eles pensavam: é um fantasma. Jesus disse: calme, não tenham medo, sou eu. E Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo, caminhando sobre as águas. Jesus disse: Pedro, venha. Pedro desceu do barco e Pedro fez o sobrenatural. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro, quando ele estava olhando Jesus, com seus olhos fixos em Jesus, obedecendo a sua voz, Pedro fez o sobrenatural. Pedro caminhou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que em determinado momento Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar as circunstâncias. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade, para o vento. E a Bíblia diz que Pedro afundou. Jesus então pega Pedro, levanta, e os dois vão para o barco. E quando eles entram no barco, Jesus disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? O que eu quero falar para você nesse dia é que não importa quantas tempestades se levantem diante de você, diante da sua vida, querendo te parar, se você estiver sob ordem de Jesus, as tempestades elas podem até vir, mas você vai chegar do outro lado. Observe, Jesus ordenou os discípulos que entrassem no barco e que passassem para o outro lado. Então, não importa o tamanho da tempestade, o que importa é se você estiver obedecendo uma ordem de Jesus. O teu barco não vai naufragar, o teu barco não vai afundar, você vai chegar do outro lado. Mas observe, as tempestades elas vão se levantar, mas se você estiver debaixo de uma ordem de Jesus, nada e ninguém vai parar você, nada e ninguém vai fazer com que o seu barco se afunde, porque você vai estar debaixo de uma ordem de Jesus, de uma palavra de Jesus. E quando Jesus ordena, ninguém pode impedir. Pense nisso. Tire os seus olhos das coisas terrenas e coloque nas coisas espiritual. Coloque Jesus como seu alvo principal e único, porque os levantes eles irão acontecer, mas você vai estar debaixo de promessas de Jesus. Viva o sobrenatural. Coloque Jesus como seu alvo principal e você verá quão grande e transformadora vai ser a sua vida.